Em Carapicuíba, na Grande São Paulo, uma câmera de segurança registrou o assassinato de 2 jovens. Os suspeitos em uma moto passam em baixa velocidade e observam os rapazes. A polícia prendeu 5 pessoas por suspeita de participar de uma quadrilha de roubos de moto em São Paulo. Uma rua tranquila na capital paulista, de repente vira cenário de assalto. Estamos aqui em contato com a CNN Internacional para trazer nesse momento o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, devido à passagem do furacão Milton, que começa nesse momento já a se afastar. O coronavírus pode provocar um aumento da fome em escala global. De acordo com um estudo internacional, a restrição alimentar é capaz de matar até 12 mil pessoas por dia. Opa, bom dia! Por acaso, você já se perguntou do porquê existe sofrimento nessa vida? Tipo, por exemplo, se Deus existe, né, e Ele, que é bom, né, por que Ele permite então que coisas ruins aconteçam? Essa é uma dúvida que com certeza você já tenha pensado, e se não pensou, eu convido você a assistir esse vídeo para então podermos refletir um pouquinho sobre essa questão. Muito bem, antes de nos aprofundarmos sobre o porquê Deus permitiu o mal sobre essa terra, a gente precisa antes saber o que é mal, né? Para saber o que a gente está falando. Então, o que é o mal? Vai dizer Santo Agostinho que o mal é tudo aquilo que tem ausência de bem. Então, o mal é aquilo que não tem o bem. Dá para entender. Faz sentido. Podemos colocar aqui, então, tudo aquilo que está longe de ser alguma coisa boa. Então, tipo, assassinato, pedofilia, roubo, enfermidades no geral, dando um exemplo, o próprio câncer, né? Fome, etc. Então tudo aquilo que tem ausência de bem, aquilo que não é bom. Agora que a gente já sabe um pouco sobre o conceito do que é mal, a gente pode começar a responder aquela primeira pergunta: por que Deus permite o mal? O que eu quero começar te falando é que Deus nos ama, e Ele também quer ser amado de volta, né? Da mesma forma, por exemplo, entre um casal, né? De namorado, esposo, enfim. Você ama a sua esposa e você espera que ela também te ame de volta, né? É o básico de uma relação, né? Que os dois se amem. Por isso, quando Deus nos criou, Ele nos deu uma liberdade de escolha chamada livre-arbítrio. Já ouviu sobre isso? Você consegue entender que a única forma de ser amado de verdade é quando a pessoa que te ama é livre para te amar? Por exemplo, suponha que 2 pessoas se casem por obrigação, ou em tempos passados em que os pais escolhiam, né, com quem você ia se casar. Não teve liberdade alguma ali, você não escolheu a pessoa que ia se casar, só falaram, você vai se casar com esse e pronto. Então, né, não tem liberdade. Eu te pergunto, será que essas pessoas realmente se amariam? Provavelmente não. Então Deus nos deu o livre-arbítrio para que em nossa liberdade de escolha nós escolhêssemos amá-lo, né? Mas, no entanto, não foi bem assim. Quando Adão e Eva, né, na sua liberdade de escolha, decidiram não ouvir Deus, mas sim ouvir a serpente, o mal entrou no mundo e esse mal existe até os dias de hoje. Então todos nós temos o livre-arbítrio para escolher amar a Deus. Muitas pessoas não escolhem amá-lo. Se uma pessoa decide matar outra, por exemplo, foi porque ela, na sua liberdade de escolha, decidiu fazer isso. Se alguém decide roubar a outra pessoa, por exemplo, foi porque essa pessoa decidiu roubar. Mas o que você espera? Que Deus desça do céu e tome da mão do ladrão o objeto roubado? Capaz mesmo, né? Nesse mundo, o mal existe e só existe por causa de nós mesmos. Se Deus interferisse nas nossas escolhas, Ele estaria indo contra a liberdade que Ele mesmo nos deu. A guerra existe, pessoas morrem com isto. Mas se uma guerra estourou, significa que pessoas escolheram começar a guerra. Tá bom. Que Deus nos deu liberdade para optar segui-lo ou não, eu creio que já tenha ficado mais ou menos entendido. Mas, quando o mal acontece, né, quando ele estoura, tá, o mal aconteceu, será que Deus fica lá em cima no céu, olhando o mal acontecendo e não tenta fazer nada para que isso mude? Ainda citando Santo Agostinho, Deus não permitiria um mal se desse mal não pudesse tirar um bem maior. Precisamos deixar aqui bem claro que nada acontece sem o olhar de Deus. Por isso, então, que se alguma coisa acontece, primeiro, é porque Deus quis que isso acontecesse, ou segundo, Deus permitiu que isso acontecesse. Consegue entender aqui a diferença de querer e permitir? Deus, ele nunca quer o mal.
ele nunca vai querer que o mal aconteça, mas pode permitir que o mal aconteça para que no fim de tudo um bem maior prevaleça, entendeu? Jesus veio ao mundo não para nos dar o emprego dos sonhos ou prosperidade material, mas sim para nos salvar do pecado. Então você concorda que ir para o céu é o maior bem que existe? Não tem coisa que possa se igualar. E mesmo que venhamos perder tudo nessa vida, o que mais importa é como está nossa alma, né? Afinal, do que adianta ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Por isso, Deus, que é onisciente, onipotente e onipresente, pode permitir que o mal aconteça para nós nessa terra, para que no fim gere frutos para a nossa alma. Deixa eu explicar. Quantas pessoas, por exemplo, se converteram por causa de uma doença? Quantas famílias se aproximaram de Deus depois de passarem por algum perrengue financeiro? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1501, diz: a doença pode levar à angústia, ao fechar-se em si mesmo, e até por vezes ao desespero e à revolta contra Deus. Mas também pode tornar uma pessoa mais amadurecida, ajudá-la a discernir na sua vida o que não é essencial para se voltar para o que o é. Muitas vezes a doença leva à busca de Deus, um retorno a Ele. Então, quantas pessoas que sem aquele mal que sofreram teriam morrido sem Deus, que agora estariam nas profundezas do inferno? Eu posso citar aqui o próprio exemplo de Jesus Cristo. Ele desceu do céu, se encarnou no ventre de Nossa Senhora e aos 30 anos de idade começou sua vida pública aqui na Terra. Ele foi tido como mentiroso, foi zombado, chicoteado, foi coroado com uma coroa de espinhos e foi obrigado a carregar a própria cruz, que logo depois foi crucificado nela, com pregos gigantescos perfurando seus pés e suas mãos. E depois de 3 horas estendido sobre a cruz, enfim morreu. Então o próprio Deus encarnado, ele veio para esse mundo e sofreu. Mas sofreu à custa de nada? Jamais. Era preciso que Cristo morresse para que nós fôssemos livres do pecado e que pudéssemos chegar ao céu mais uma vez. Então você percebe aqui a relação de permitir um mal para que se tire um bem muito maior? Por isto, a gente precisa gritar com São Padre Pio: bendita seja a crise que te faz crescer, a queda que te faz olhar para o céu, o problema que te faz buscar a Deus. Por conta disso, não raras vezes a gente encontra na vida dos santos católicos muitas afirmativas favoráveis quanto ao sofrimento. Os santos, quando eles se viam livres de sofrimentos, eles chegavam a pensar que Deus os teria abandonado. Isso porque o sofrimento é um grande meio de santificação, que te aproxima de Deus. Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, dizia que quando ela se via atribulada por sofrimentos, ela não os teria trocado nem pelos maiores tesouros dessa terra. O sofrimento pode produzir em nós grandes frutos. Mas o que você acha de eu fazer um vídeo só falando do sofrimento na perspectiva da santificação? Fala aí. Quando a gente pensa no sofrimento, a gente não pode esquecer que sempre vai existir um bem maior. E que Deus, ele não cessa de chamar a gente. Ele nos ama e também quer ser amado de volta. Mas quando nós decidimos não amá-lo, ele ainda assim vai dar um jeito de nos levar até ele. Deus nunca irá nos abandonar mesmo quando nós estamos distante dele. Espero que esse vídeo tenha esclarecido a sua visão sobre o sofrimento e do porquê Deus permitir que ele aconteça na nossa vida. Espero que esse vídeo tenha ajudado pelo menos um pouco no seu entendimento. E se porventura você conhece alguma pessoa que passe por um sofrimento, por alguma situação difícil e esteja chegando ao ponto de questionar Deus, do porquê Deus permitir que aconteça isso, peço que você envie esse vídeo para essa pessoa, porque pelo menos, quem sabe, ela pode mudar a sua visão e também aumentar as suas esperanças, né, nesse momento tão delicado. Se você gostou, deixa um like, dá um comentário, sugestões de vídeos que eu posso trazer futuramente. E é isso. Tenha um ótimo dia.